Todo o poder emana do povo. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, bom dia, são 9h05 e a TV Câmara, canal 96 do Sistema Vivax, do Sistema NET de televisão a cabo, passa a transmitir ao vivo direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde começa agora mais uma audiência pública da saúde. A Secretaria de Saúde e Higiene Pública de Araçatuba, órgão gestor do Sistema Único de Saúde no município, vai prestar contas referentes ao primeiro trimestre de 2008, ou seja, as contas e os recursos da saúde, oferta e produção de serviços nos meses de janeiro, fevereiro e março. Esta audiência pública será conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Antônio Edivaldo Dunga Costa. Bom dia. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. 17 de julho de 2008, quinta-feira, audiência pública. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública, órgão gestor do Sistema Único de Saúde de Araçatuba, realiza audiência pública prevista no artigo 12 da Lei Federal número 8.689/93. Objetivando expor as ações de saúde pública e prestar contas dos recursos destinados à área, conforme determinado pela referida lei. Araçatuba, 14 de julho de 2008. Antes, eu gostaria de convidar o prefeito municipal para tomar assento na nossa mesa, conforme a sua vontade, na bancada. A presença também, além do Dr. Jorge Maluri Neto, dos vereadores Dr. Jaime, vereadora Marli Garcia. Quero abraçar a todas as mulheres aqui presentes, em nome da professora Harumi, do Morgado, dos homens, enfim. Nós estamos iniciando a nossa audiência pública do dia 17 de julho, quinta-feira de 2008. Araçatuba, 14 de julho de 2008. Senhor presidente, solicito as providências de Vossa Excelência visando agendar o dia 17 de julho de 2008 a partir das 9 horas, bem como demais providências complementares cabíveis, para que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e Higiene Pública, órgão gestor do Sistema Único de Saúde de Araçatuba, possa demonstrar em audiência pública relatório de gestão envolvendo as contas e os recursos da saúde, oferta e produção de serviços e outros dados e informações sobre a sua atuação no primeiro trimestre de 2008, conforme artigo 12 da Lei Federal número 8.689, do dia 27 de julho de 1993. No ensejo, renova Vossa Excelência o protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Maluri Neto, o prefeito municipal. O artigo 12 da Lei Federal, número 8.689, do dia 27 de julho de 1993, ela dispõe que o gestor da saúde, Sistema Único da Saúde em cada esfera do governo apresentará trimestralmente ao Conselho de Saúde correspondente em audiência pública nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria
contratada ou mesmo conveniada. Assim, nesta oportunidade, o Dr. Alfredo de Freitas Santos Filho, secretário municipal de Saúde e Higiene Pública, junto com outros diretores, em obediência ao dispositivo legal, fará uma exposição sobre o seu relatório de gestão envolvendo as contas e recursos da saúde, oferta e produção de serviços e outros dados e informações sobre sua atuação no primeiro trimestre de 2008. Também a presença destacada e honrosa do Dr. Jorge Maluri Neto, excelentíssimo prefeito municipal de Araçatuba. Para tanto, nós estabelecemos um roteiro para a presente audiência pública. O secretário municipal fará sua exposição em até 1 hora, se preciso for. Concluída a exposição do secretário municipal, os membros do Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, conforme determina a lei, aqui presentes, ou assim como as demais participantes dessa audiência pública, poderão fazer suas perguntas, desde que relacionadas exclusivamente ao assunto em pauta. Para isso, cada pessoa interessada terá o tempo de 2 minutos para formular suas perguntas no microfone próprio e exposto, e o secretário municipal terá até 5 minutos para sua resposta. Com a palavra, o nosso secretário municipal da Saúde e Higiene Pública, Dr. Alfredo. Bom dia a todos os presentes, um agradecimento a todas as chefias aqui representadas, um agradecimento também aos membros do Conselho Municipal de Saúde, onde nós estivemos ontem, que eles se fazem presentes para poder estar acompanhando essa audiência pública, inclusive com uma exposição que está no fundo do recinto, de todos os fatos e todas as últimas representações e onde estiveram presentes, porque eles se fazem presente, e que também são os representantes da comissão que fazem a análise financeira do Fundo Municipal de Saúde. E eles já fizeram todas as análises, estiveram presentes ontem na reunião do Conselho Municipal e estão junto com a gente também aqui em plenário. O agradecimento à presença dos vereadores Marli, o nosso presidente da Câmara, o Jaiminho, e, em suma, o nosso representante maior, que é o nosso prefeito Jorge Maluri Neto, que se faz presente. É um agradecimento nosso da Secretaria, dele estar sempre presente às nossas apresentações e às nossas audiências. Vamos dar início, eu vou fazer a leitura, é um pouquinho maçante, mas são dados que a gente tem por obrigação de estar fazendo a leitura, para que depois sobre o tempo para estarmos discutindo, estarmos fazendo um relato daquilo que possa, talvez, inclusive, estar nos entusiasmando a cada vez mais dentro da Secretaria, estarmos desenvolvendo o que é de melhor para a parte administrativa, como também e, em principal, para a nossa comunidade mais carente. Relatório trimestral da gestão da saúde, período de janeiro a março de 2008. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba, atendendo aos preceitos do artigo 12 da Lei Federal 8.689, de 27 de julho de 1993, e conforme previamente agendado e divulgado na imprensa local, cumpre-nos estar presentes nessa egrégia Câmara dos Vereadores em audiência pública para tecer explicações sobre as ações e políticas de saúde desenvolvidas em nosso município no primeiro trimestre de 2008, da evolução do plano de metas e relatarmos sobre a gestão e o controle financeiro no que respeita aos recursos destinados à saúde e que compõem o Fundo Municipal de Saúde. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que constituem receitas do Fundo Municipal de Saúde, os repasses feitos pelo Ministério da Saúde, os recursos oriundos do Tesouro Municipal, dentro dos percentuais obrigatórios, recursos de aplicações financeiras e taxas e multas aplicadas pela Vigilância Sanitária. Os vereadores e os presentes têm, quem não tiver, está à disposição. Nós temos mais algumas relatórios para que possa ser acompanhado. Os recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde por programas no primeiro trimestre de 2008 importaram num total bruto de R$ 4.643.784,28, com os descontos no valor de R$
834,86, restando um total líquido de R$ 4.634.942,42, assim distribuídos. Quando eu me referi ao valor, porque é trimestral, e o acumulado, e como é o primeiro trimestre, vai ser o mesmo valor do trimestre. Então, eu vou evitar de estar repetindo acumulado, porque é apenas o primeiro trimestre. E o acumulado coincide com o somatório do primeiro trimestre. Os programas Centro de Especialidades Odontológica no trimestre, 26.400. FAEC CIA, incentivo ao pré-natal e nascimento, 4.240. Órteses e próteses em odontologia, 4.560. Tratamentos odontológicos, 2.344,65. Cirurgia orofacial, 1.560, coleta de material, R$ 102,50. Coleta de exames anatomopatológicos colo uterino, R$ 39.631,47. Gestão plena do Sistema Municipal de média complexidade, R$ 2.762.695,77. Piso de atenção básica, PAB, R$ 680.992,50. Como eu fiz das outras vezes, em algumas circunstâncias eu faço uma abertura para colocar que o piso de atenção básica nosso, dentro da América do Sul, talvez seja o mais irrisório possível, que é R$ 15 per capita ano. No Paraguai são $100 ano per capita. Programa de Agentes Comunitários da Saúde, 252.700. Programa de Assistência Farmacêutica Básica, 91.654,98. Farmácia Popular do Brasil, 30.000. Programa de Saúde Bucal, 71.400. Programa Saúde da Família, 450.900. Incentivo no âmbito nacional de HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, 67.527. Incentivo para Hospital de Referência, subsistência de vigilância epidemiológica, âmbito hospitalar, R$ 4.500. Teto financeiro de vigilância em saúde, R$ 99.128,67. Ações estruturantes da vigilância sanitária, R$ 16.309,32. Piso estratégico de gerenciamento de risco de vigilância sanitária, 1.813,56. Piso estratégico, gerenciamento de risco em vigilância sanitária, produtos e serviços, 7.396,95. Teto financeiro de epidemiologia e controle de doenças, 27.926,91. Cabe também a gente estar informando que todos os dinheiros oriundos, eles representam a produção de serviço ou as referências de envio, sempre com uma utilização engessada. A gente usa descritivo e nós não temos, e somos obrigados a estar informando, e não temos como fazer o uso indevido, ou seja, aquilo que vem para uma determinada atividade, ele só pode ser empregado na atividade. E quando nós não gastamos todo o teto, nós muitas vezes temos que evitar que seja devolvido para usarmos na nossa coletividade. Então, tem coisas que realmente a gente tem que estar muito atento para que a gente use da melhor forma possível para os nossos munícipes, para a nossa saúde da cidade. Então, a entrada do Fundo Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Governo Federal, transferência fundo a fundo no primeiro trimestre de 2008, importaram em R$ 4.643.784,28, primeiro trimestre. Os outros recursos oriundos das receitas próprias do município, aquela competência do município para com a saúde, que integram o Fundo Municipal de Saúde, importaram no primeiro trimestre de 2008 em um total de R$ 7.597.015,35. É interessante que se faça o comparativo que a transferência fundo a fundo, 4.643.000, e os recursos oriundos do município, 7.597.000 e mais alguma coisa. Existe um diferencial bastante significativo. Procedimentos realizados pelo Programa da Saúde da Família no primeiro trimestre de 2008. Consultas médicas,
Janeiro, 10.922, fevereiro, 14.000 consultas, 921 e março, 14.744. Curativos, eu vou sempre repetindo, janeiro, fevereiro e março. Curativos, 850, segundo mês, 986, terceiro mês, 955. Inalações, 219 no primeiro mês, 371 no segundo, 451 no terceiro mês. Injeções, 465, 755, 613. Retirada de pontos, 112, 158, 124. Sutura, 10, 5, 16. Atendimento ao grupo de educação em saúde, 43, são atividades, 43, 81 em fevereiro e 100 no mês de março. Procedimentos coletivos, 81 em janeiro, 343 em fevereiro, 377 em março. Reuniões, 35 em janeiro, 39 em fevereiro, 40 em março. Visitas domiciliares, 28.764 em janeiro, 32.808 visitas em fevereiro, 33.115 em março. Despesas produzidas e pagas no primeiro trimestre de 2008 pelos prestadores contratados que detêm concessão de serviços públicos de saúde. A PAI, eu vou falando o acumulado, sempre referindo-se a janeiro, fevereiro e março, é o total somatório dos três. A PAI, 11.623,88. Faculdade de Odontologia, 3.190,72. Centro de Oncologia Bucal, 2.356,82. Matar e Veronese, Laboratório de Patologia, 25.913,23. Matar e Veronese, Procedimentos Estratégicos, 38.722,47. Laboratório Carlos Chagas, Análises Clínicas, 118.878,29. Laboratório São Lucas, 36.047,55. Centro de Urologia, Litotripsia, 83.606,08. Laboratório Trianon, 34.093,19. Tomossom, Centro de Diagnóstico por Imagem, 89.596,68. Cauê, Centro de Assistência Odontológica ao Excepcional, 5.938,59. Cauê, Procedimentos Estratégicos, 3.904,65. DIMEM, Diagnóstico em Medicina Nuclear, 191.211,12. Hospital Ritinha Prates, internação hospitalar, 367.130,40. Hospital Ritinha Prates, contratualização, 39.199,38. Hospital Benedita Fernandes, internação hospitalar, 526.858,31. Laboratório Atual, Análises Clínicas, 14.459,88. Hemonúcleo de Ribeirão Preto, o Funderp, 314.562,87. Como a Santa Casa hoje ela está na administração e financiamento direto ao Estado, e grande parte desse uso de sangues do hemonúcleo é realizado na Santa Casa, o dinheiro vem ao fundo e nós repassamos ao Estado. Está sendo feito um estudo para que se repasse diretamente a quem de direito e consumo, para evitar transações, porque aparenta e entra numa negociação, mas é repassado integralmente ao Estado. E no primeiro trimestre foram 314.562,87. Instituto da Visão de Araçatuba, 18.327,39, que é uma contratualização com um grupo que dá uma assistência em alguns procedimentos estratégicos junto ao grupo de oftalmologia de Araçatuba. Prestadores de medicina de Buritama, que é o trailer móvel da oftalmologia, no trimestre 36.781,21. Hospital Municipal da Mulher, 78.595,63.
Programa dos agentes comunitários de saúde, com o pessoal, o quadro pessoal, 252.700. Programa Farmácia Popular do Brasil, R$30.000. Programa Saúde Bucal, com o pessoal em atividade, 49.300. Programa Saúde da Família, R$450.900. Então, nós temos um subtotal do período, vou falar mês a mês, janeiro, 913.728,84, fevereiro, 958.086,86 e março, 952.083,14, perfazendo um total do trimestre de 2.823.898,84. Manutenção geral da Secretaria, janeiro, 464.718,73, fevereiro, 430.882,33, março, 322.325,15, perfazendo um total de 1.217.926,21. O total do período todo, perfazendo janeiro, 1.378.447,57, fevereiro, 1.388.969,19, março, 1.274.408,29, perfazendo o total de 4.041.825,05 no trimestre. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu no primeiro trimestre de 2008 23 novos mandados de segurança e 19 ações ordinárias impetrados por usuários do sistema de saúde com assistência judiciária da Procuradoria do Estado. Os gastos na aquisição de medicamentos e insumos hospitalares que não fazem parte dos protocolos de conduta do Ministério da Saúde e não são padronizados, atendendo liminares proferidas em mandados de segurança, importaram no primeiro trimestre de 2008 num total de R$ 191.890,58. São despesas extra-orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde para as quais o município não recebe recursos. O Hospital Municipal da Mulher registrou no primeiro trimestre de 2008 356 internações clínicas, 43 laqueaduras, 159 partos, sendo 72 cesáreas e 87 partos normais, 3.925 atendimentos ambulatoriais e 1.266 mamografias. Eu tenho dados atualizados, tanto em recentes mandatos de segurança que foram feitos sequestro de bens da própria Prefeitura e da própria Secretaria, e também eu tenho dados atualizados gerais do Hospital da Mulher. Seria até interessante que a gente pudesse depois, no final, estarmos trocando ideias, conversando e discutindo e fornecendo os dados para a população e para todos os presentes a respeito dessas atividades. Nas atividades da vigilância sanitária e epidemiológica foram registrados no primeiro trimestre de 2008. Houve registros 5 casos de dengue confirmados, dos quais 3 foram importados. Atualmente nós estamos com 11 casos de dengue, sendo os 3 importados e mais 8 do município. Foi um avanço muito grande na confecção de estrutura para fazer a prevenção, junto com toda a atividade da vigilância sanitária, agentes comunitários, a integração de toda a secretaria e todos os serviços, para que a gente pudesse obter esse resultado de 11 casos de dengue no mês, até o mês de julho. Nas atividades da vigilância sanitária e epidemiológica foram registrados no primeiro semestre, que está dito, né? 5 casos de dengue, 3 importados, registro de 7 casos de leishmaniose, 1.287 cães capturados e submetidos à eutanásia, 232 gatos capturados e submetidos à eutanásia, 34 vacinações antirrábica entre gatos e cães, 1.841 inspeções sanitárias realizadas, 33.977 visitas domiciliares, divididas da seguinte forma: visitas casa a casa,
pontos estratégicos, índice de Bretot, arrastão, bloqueio de criadouros, nebulização, atendimentos e notificações, diagnóstico ambiental, imóveis especiais e manejo ambiental. R$ 91.065 receitas médicas atendidas no município no primeiro trimestre de 2008 pelas seguintes unidades. Eu vou referindo ao total dos 3 meses para poder que haja maior tempo para a gente poder estar discutindo algum assunto posterior. As UBSs, Água Limpa, 133, Alvorada, 2.515, Jacutinga, 153, Maria Tereza, 5.373, Morada dos Nobres, 4.238, Planalto, 4.828, Prata, 81, São João, 6.318, São José, 6.318, São Vicente, 3.012, Taveira, 670, Turrine, 4.074, TV, 2.504, Umuarama, 8.808 atendimentos. Um subtotal nos 3 primeiros meses de 52.459 receitas médicas expedidas, o alto custo mais 18.861, a farmácia municipal mais 6.659, o NGA 981, saúde mental 10.925, num total dito anteriormente de 91,65 receitas médicas atendidas. Unidade de atendimento odontológico, UAO, instalado no ambulatório municipal do DST-AIDS, realizou 266 procedimentos no primeiro trimestre de 2008. O Centro de Especialidades Odontológicas realizou no primeiro trimestre um total de 1.376 procedimentos, seguindo junto com o relatório a planilha em anexo. O Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde realizou no primeiro trimestre de 2008 52.329 procedimentos, divididos entre, primeiro, procedimentos odontológicos realizados pelas unidades de atendimento odontológico, procedimentos realizados pelo Serviço Dentário Escolar, procedimentos odontológicos pelo Programa da Saúde da Família. O Pronto Socorro Municipal realizou no primeiro trimestre 26.482 atendimentos. Segue em anexo a relação dos tipos de atendimento realizados. Segue em anexos planilhas de serviços produzidos no primeiro trimestre de 2008 das várias unidades abaixo descritas. Unidades Básicas de Saúde, Centro de Saúde 1, NGA, que é o Núcleo de Gestão Assistencial NGA 2, Pronto Socorro Municipal, Programa Saúde da Família, Ambulatório Médico do SOSP, Ambulatório de Recursos Humanos, Ambulatório de Referência da Saúde do Trabalhador. Vale a pena a gente dizer agora que estamos implementando um novo aspecto para o Sereste, que é o Centro de Referência do Trabalhador. Fizemos novas contratações, estamos colocando pessoas experientes para que o Sereste desempenhe, na realidade, a função a que ele foi colocado. A presença do Nilo Liquido, um agradecimento, estar presente na nossa audiência. Eu não tinha percebido a sua entrada aqui, mas esteja à vontade. O ambulatório do DST-AIDS e hepatite virais. Eu gostaria de fazer uma referência, nós tivemos 2 prêmios que foram recebidos esse ano. O pessoal do DST-AIDS fez um trabalho que ele é comentado e falado em vários cantos do Brasil, não digo só do estado de São Paulo, tanto é que em Fortaleza receberam o prêmio, e inclusive o dia que ele estava no gabinete levando para que a gente visse, eu estava presente, foi o prêmio de 2º lugar do Brasil. E sendo que a vigilância, com a programação que fez, com o tipo de interação com a comunidade, com as escolas e com todos os intuitos de fazer da melhor forma possível para atingir o objetivo que nós atingimos na vigilância sanitária, também teve um prêmio aprovado. Nós tivemos uma visita do Ministério da Saúde aqui em Araçatuba nesse mês, e nós fomos, realmente tivemos a representação de uma representante, a Nancy, que esteve junto a gente. Ela saiu com
uma avaliação acima de 70% das atividades da nossa vigilância sanitária, e onde foi apresentado por ela mesma um trabalho onde ficou em primeiro lugar do Brasil quanto à referência da vigilância sanitária. Então, nós tivemos atividades científicas também, das quais Araçatuba ficou representada e marcada dentro do Ministério no Brasil. O ambulatório de saúde mental e ambulatório de alto custo, que são as representações do primeiro trimestre que eu estava lendo. Produção ambulatorial da zona rural, unidades odontológicas do PSF, da rede e das escolas, procedimentos odontológicos realizados pela unidade odontológica do DST-AIDS, relatório do Departamento Odontológico, Centro de Especialidades Odontológica, transferência do Fundo Municipal da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Araçatuba, Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Araçatuba, síntese dos pagamentos ambulatoriais, planos de contas do Fundo Municipal de Saúde, planilha de movimentação do Fundo Municipal de Saúde, planilha de movimentação do Fundo Municipal de Saúde, relatório das atividades desenvolvidas no Hospital Municipal da Mulher, Dom João Luiz de Jesus Rosseto, resumo das internações SUS na Santa Casa de Araçatuba, relatório gerencial do Departamento de Atendimento à Saúde da Família, DASF, relatório de gestão 2008, prestadores contratados, relatório da gestão 2008, unidades da SSHP, relatório da vigilância epidemiológica e relatório da vigilância sanitária e centro de zoonoses. É o que compõe todo esse relatório apresentado do primeiro trimestre pela SSHP, Secretaria de Saúde e Higiene Pública, do primeiro trimestre de 2008. É o que tínhamos a relatar e nós nos colocamos à disposição com o pessoal que tem as suas atividades na Secretaria como um todo, estamos à disposição para os questionamentos, as respostas, as indagações e as trocas de ideias, e que seja agora coordenado pelo nosso presidente da Câmara. As palavras, portanto, do nosso secretário municipal de Saúde e Higiene Pública, o Dr. Alfredo, que assim está cumprindo o que determina a Lei Federal 8.689/93, expondo as ações de saúde pública conforme aí no último trimestre. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Isto exposto, a partir desse momento, os membros dos poderes legislativo aqui presentes, judiciário e do Ministério Público sempre ausentes, assim como o público presente, poderão fazer suas perguntas com prazos de até 2 minutos para formulá-las. Por outro lado, o nosso secretário de Saúde terá o prazo de 5 minutos para manifestar-se sobre as perguntas. Pedimos aos interessados que, primeiro, o público presente que dirija até os microfones para fazer suas perguntas dentro do assunto aqui abordado. Não havendo, os vereadores, existe alguma pergunta para fazer, alguma exposição a mais de algum funcionário, de alguém presente, do excelentíssimo prefeito municipal? Ninguém. Eu gostaria de fazer. Pois não, vereadora Marli Garcia, desculpa, tem a palavra. Gostaria de cumprimentar a mesa, na presença do nosso secretário da Saúde, doutor Alfredo. Queria cumprimentar todas as pessoas que estão presentes, representando os órgãos, né, da própria secretaria, que tão bem desenvolvem esse trabalho. Quero cumprimentar o doutor Jorge Malulli, nosso prefeito municipal, que, como médico, acompanha diretamente esse trabalho da Secretaria da Saúde, o nosso presidente da Casa, o Dunga, os demais vereadores. E eu gostaria, assim, que o doutor Alfredo me explicasse, assim, no relatório desse primeiro trimestre de 2008, nós temos aqui a manutenção geral da Secretaria. Há uma diferença
diminuiu os gastos, decresceu. Aqui em janeiro, fevereiro e março, houve uma considerável diferença, menos gastos para a manutenção da secretaria. Então, eu queria, assim, dizer o que entra nessa manutenção geral da secretaria e por que essa diferença. Marli, quando a gente fala em manutenção, dá-se a impressão de que seria manter só a casa limpa. Não, a manutenção da Secretaria de Saúde, a gente compõe toda a frota que está na estrada. Nós temos carros que estão 5 dias por semana em trânsito nas nossas rodovias. Principalmente, é uma das coisas que eu até acho que seria altamente interessante, que a gente, hoje mesmo eu pedi um estudo para fazer um despacho ao Ministério, segundo uma solicitação do Maluli, do acelerador linear. Isso está, junto à Secretaria, aumentando consideravelmente os gastos, porque nós estamos com uma frota sem parar fazendo transportes para direcionar os nossos pacientes de oncologia junto aos centros de referência para poder fazer os seus tratamentos fora, o que poderia muito bem ser feito aqui na nossa cidade, sem esses custos e sem os riscos de estarmos fora do domicílio para tratamento. A manutenção da Secretaria são todos os gastos onde nós temos todas as manutenções, nós temos todos esses transportes ditos, toda a funcionalidade interna da Secretaria. Quer dizer, os relatórios, eles compõem, inclusive, todas as nossas documentações contábeis, ela é intensa e é realmente a manutenção. Inclusive, o Wilson e o Daniel, eles sempre fazem e trazem para a gente, nós analisamos isso conjuntamente. Inclusive, em janeiro, é bom, a gente vai às vezes até esquecendo e tal, em janeiro nós estávamos pagando dívidas de dezembro, inclusive. E assim mesmo nós conseguimos fazer um controle. Isso. Então, como nós estávamos fazendo, poderia estar aumentando, mas a gente não pode analisar a despesa e a manutenção num único trimestre, ela é em sequência. Por exemplo, em janeiro e fevereiro, as licitações ainda estão começando as atividades de licitações. Então, os gastos, nós tivemos gastos de dezembro que somariam, mas também temos gastos que diminuem, porque ainda as licitações não estão em andamento. No trimestre seguinte, provavelmente, nós vamos ter um aumento novamente. A gente tem, dentro da Secretaria, uma dificuldade em enxugar mais do que ela já é enxuta. Nós passamos, às vezes, com uma única pessoa como agente para fazer a limpeza da Secretaria. Então, nós temos algumas dificuldades de manutenção e não temos, assim, muito espaço para enxugar muita coisa. Nós trabalhamos no básico. Agora, a documentação toda sempre está à disposição, mas é intensa o que se gasta na Secretaria. Então, não é a manutenção do prédio, nada disso. É a Secretaria como um todo. São todas as unidades juntas. Todas. Muito obrigada. Eu queria só aproveitar para cumprimentar o trabalho. Eu estava vendo aqui, foram quase 100 mil visitas domiciliares do Programa da Saúde e da Família. Eu quero cumprimentar, porque isso é muito importante, esse programa não pode acabar, né? Cumprimentar o Banco de Leite também do Hospital da Mulher, que eu mesma precisei e tive um resultado excelente a partir desse trabalho de lá. Cumprimentar também a questão, eu tenho recebido muitos elogios da parte odontológica, do Dr. Jorge. Muitas pessoas chegam aqui no gabinete elogiando a parte odontológica dos postinhos, dos UBS, e eu acho que isso é importante. Agora de manhã, do PSF, e agora de manhã eu ouvi no rádio que foi feita uma palestra com uma dentista ensinando, né, a escovação. Parece-me que receberam escovas, todo o material de orientação odontológica. Eu acho que isso é muito importante, né, que isso seja propagado,
porque as coisas ruins são propagadas com uma rapidez muito grande, mas as coisas boas também têm que ser propagadas. Então, eu estava aqui pensando também como que essa secretaria ela subdivide-se em muitas áreas, por exemplo, a parte odontológica, a parte médica, a parte do Hospital da Mulher, né? Então, é uma secretaria trabalhosa e que precisa realmente desse acompanhamento. Quero, inclusive, cumprimentar o Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, que faz esse trabalho. Eu sei que ontem eles tiveram uma reunião, né, que eu acho que é um trabalho gratuito, é um conselho que realmente funciona, que está junto com a saúde, que precisa mesmo funcionar mesmo, ver o que está precisando melhorar, o que está suprindo, orientando, vendo esses gastos, essas verbas que são recebidas. Então, eu quero cumprimentar também a presença do Conselho Municipal de Saúde aqui. Eu gostaria só de, realmente, em referência à reunião de ontem, tem coisas que a gente faz e a gente gosta de, pelo menos, a gente não quer propagação, mas a gente gosta de ter satisfação pela realização. E ontem o pessoal do Conselho, eles teceram bastante comentários pela interação que está sendo feita entre a Secretaria e o Conselho Municipal de Saúde. São coisas espontâneas e a gente tem participado de todas as reuniões e discutirmos o que é melhor para a comunidade. Ali hoje, pelo menos nas reuniões que nós fizemos, não existe a Secretaria Municipal de Saúde e nem o Conselho Municipal de Saúde. É uma interação de todos os seus componentes. E eu fiquei satisfeito com isso dito pelos próprios conselheiros, que estão, inclusive, na presença aqui. Eu achei algo assim interessante para a gente ter o entusiasmo de estar fazendo cada vez mais para essa saúde da nossa população. Eu só gostaria, Marli, de um minutinho. Manutenção geral da Secretaria está composta por... É só os dados, para você saber o que compõe. Aquisição de medicamentos, materiais de consumo, de limpeza, combustível, escritório, prestação de serviços de mão de obra em geral, etc., para atendimento de todas as UBS, Secretaria de Saúde e demais unidades da saúde. É aquilo que eu falei, é ampla o uso e o nosso gasto da Secretaria, e compõe nesses itens aqui. Então, quer dizer, é todo, praticamente, a Secretaria da manutenção da Secretaria. Gostaria de fazer um dado também para vocês, que eu acho interessante, que quanto à nossa preocupação, nós mudamos no dia 1º de março, porque faz parte do primeiro trimestre, nós mudamos a programação do almoxerifado, a parte informatizada. E no mês de junho, porque as coisas vêm e começam a aparecer um pouco mais à frente, a Sandra, que está aqui presente, me deu a informação pelo telefone dentro da secretaria, dizendo, no mês de junho nós já não tivemos mais nenhum medicamento vencido. Então, quer dizer, é aquela luta que a gente já tinha, mesmo antes de todas aquelas polêmicas jornalísticas, nós já tínhamos a preocupação antes. Então, eu acho que é muito interessante a gente anotar que após toda essa mudança da informatização e do controle, nós temos uma visão geral do que se compra, para que se compra e como se usa. E nisso, nós tivemos no mês de junho uma ausência de vencimentos. Doutor Jaime e depois finalizando o prefeito municipal, doutor Jorge Maruli Neto. Desculpa, doutor Jaime, doutor Nilo e aí sim o doutor Jorge Maruli Neto. Cumprimentar nosso prefeito municipal, agradecer a presença na nossa casa, que é sempre importante o seu comparecimento aqui, que nos honra muito. Nosso secretário da Saúde, toda a mesa, diretor, presidente da nossa casa e em especial o Conselho Municipal de Saúde e o pessoal envolvido na prestação de serviço na área da saúde, que são os encarregados de cuidar do nosso patrimônio maior, que é a vida, a saúde, enfim. Agradecer pelo trabalho até aqui desenvolvido. Tem algumas questões que eu gostaria de pontuar, porque são questionamentos que nos fazem na rua, em especial nesse momento em que a gente sai pedindo os votos, que se aproximam as eleições. E o primeiro é sobre o ambulatório de especialidades. Como é que isso está estruturado, como é que pode funcionar, se está funcionando adequadamente, e sobre também a estruturação do SAMU. A outra questão é sobre as cirurgias. Isso é um questionamento recorrente da população. Por que pessoas com doença, com problemas graves de saúde, têm postergado
as ações próprias da medicina, por que isso acontece, o que é que nós podemos fazer para melhorar, e quando se há no horizonte algum limite de prazo definido para a gente cuidar dessa situação, resolver isso, que são questões que preocupam a nós e a população de um modo geral. E dentro disso está, no contexto, a gestão da Santa Casa, que eu considero um problema grave há mais de 2, 3 décadas, que a gente se arrasta com problemas, com questionamentos, e vira e mexe tem problema de discutir compra, venda de medicamento, integra, não integra o Conselho de Saúde, qual é o limite para se influir na gestão da Santa Casa, já que o Conselho faz repasse de recursos. Se isso agora está por conta do Estado ou não. São esses os questionamentos que a gente gostaria de fazer e complementando depois numa interação, se fosse possível. Eu vou respondendo por tópico. Primeiro, a respeito do SAMU. Nós inauguramos o SAMU no dia 30 de junho. Hoje nós estamos no dia 17. Nós fizemos, com 15 minutos após a inauguração, nós já estávamos em campo fazendo atendimento. Nós estamos com uma média de 67 atendimentos dias e observamos que não diminuíram outros tipos de atendimentos, ou seja, era uma necessidade e está suprindo a necessidade da população. O serviço, todo serviço, quando ele inicia, ele tem uma curva de aprendizado. E o SAMU está tornando essa curva muito curta, porque hoje ele já está em campo, já está tendo as atividades praticamente bastante satisfatórias e já está havendo o reconhecimento da população pela sua presteza de serviço. Ele se destina a fazer todos os atendimentos. Por exemplo, se você tem um infartado e ele tem um sintoma de infarto, telefona para o SAMU, as orientações já começam a ser passadas para quem está telefonando, para quem está junto ao paciente, e já começa a determinar quais as condutas a serem adotadas. E nós temos um tempo, dependendo da distância, muito curto para o atendimento. Nós temos também 2 propostas do próprio Ministério. Uma é que eles já estarão mandando mais uma ambulância para, numa eventualidade de termos algum problema com alguma ambulância ou a manutenção, nós temos mais uma ambulância em atividade. Para um atendimento de alguma dificuldade de locomoção da ambulância por local ou por qualquer trânsito, que não é muito para Araçatuba, nós vamos ter uma moto equipada onde alguém já se desloca para fazer o primeiro atendimento enquanto a ambulância chega. E temos uma terceira proposta que o Ministério nos fez, e a partir de setembro já sai no Diário Oficial, e eles requerendo que a gente possa ser o representante regional, porque o nosso SAMU é de Araçatuba, que ele possa integrar as 39 cidades em referência. Então o SAMU está indo bem, está desenvolvendo a contento, caiu no gosto da população, e o 192 fica à disposição da população para as emergências. Quanto à cirurgia, Jaime, desde o dia 4 de junho de 2007, ela ficou ao encargo do Estado. Então, o Estado é o responsável. No começo, o dinheiro do fundo vinha ao município e era repassado para as internações da Santa Casa, não só cirurgias, todas as internações da Santa Casa era passada para o Estado. Hoje, o dinheiro já vem direto para o Estado. Existe realmente, quem faz toda a negociação com a Santa Casa é o Estado. Nós temos um critério de fiscalizatório. Nós fazemos a fiscalização, ver se está sendo cumprida. Nós temos uma meta de 70% das internações da Santa Casa é de Araçatuba. Os outros 30% das cidades que compõem a nossa região. E nós temos um auditor que fica diariamente conferindo, vendo as guias que foram remetidas para cirurgias, quais as internações realizadas e fazendo. E a Santa Casa agora está nos fornecendo os dados para conferência e fiscalização. Então, o nosso caráter é fiscalizatório para que ande da melhor forma possível. Existem dificuldades? Existem dificuldades. Uma das grandes dificuldades, inclusive nós como secretário, uma das grandes dificuldades que nós sentimos, e não é privilégio de Araçatuba, nós pertencemos a um estado, onde é um estado que é o de maior poder aquisitivo,
nós temos onde estão as melhores especialistas, e aonde também os profissionais ele tem um ganho que muitas vezes para se dedicar à saúde pública fica dificultado. Então, às vezes, nós não temos o número suficiente e nem as especialidades em número suficiente. Por exemplo, nós temos demandas reprimidas? Temos demandas reprimidas. Por quê? Porque o número de especialistas não compõe o suficiente para essa demanda. Inclusive, para cirurgias, nós só podemos estar conferindo a internação na Santa Casa após a emissão da GIH, Guia de Internação Hospitalar, que, para ser emitida, tem que ser emitida por um funcionário que se compromete a fazer a cirurgia. Então, a dificuldade não são poucas, não, são várias especialidades do profissional das especialidades, elas existem. E essa é uma dificuldade nossa também como secretário. Então, existem as demandas por deficiência de profissional. Quanto aos ambulatórios, nós temos o NGA, o Núcleo de Especialidades. Ali nós temos, oftalmologia foi bastante resolvido com o carro móvel para o atendimento, com a contratação de um grupo também que fornece tratamento para a gente, fornecem serviços. Já houve uma diminuição da demanda reprimida, mas nós temos em algumas especialidades, por exemplo, a neurologia, nós temos um absurdo de demanda reprimida. Por quê? Porque nós tínhamos 2 médicos profissionais, um saiu, nós estamos com um e estamos tentando saber quem poderia estar à disposição para a saúde pública. E está difícil arrumar quem seja este profissional. Agora, o que isso pode ser resolvido é com a vinda do ambulatório médico de especialidades, porque existe um diferencial de estrutura, um diferencial de remuneração, passa a ser mais atrativo aos profissionais e, com certeza, nós vamos ter um número de profissionais que vão se dedicar à saúde pública através do ambulatório médico de especialidades. Eu estive na Secretaria de Saúde lá do Estado, em São Paulo, e conversando com o pessoal, a pretensão é que em setembro eles comecem a fazer já, a reestruturar e a implantar realmente aquela promessa do ambulatório médico de especialidades. Para nós, é um grande desenvolvimento, porque o ambulatório médico de especialidades desafogaria, inclusive, as nossas unidades básicas. Nós teríamos até, se nós tivermos o nosso acelerador linear, evitarmos o transtorno e o custo de todos esses pacientes em transporte. Se nós tivermos o ambulatório médico de especialidade, o que sobra para a nossa estrutura, nós estaríamos direcionando as nossas casas, que é o Hospital da Mulher, o pronto atendimento, o pronto-socorro e as nossas unidades básicas. Aí sim nós estaríamos aptos a desenvolver uma medicina muito superior ao que nós temos hoje, porque nós teríamos espaço, profissionais e disponibilidade até financeira para melhores recursos dentro da área. Você viu que na fase inicial que eu fiz a demonstração do relatório, nós temos um aporte financeiro de 4 milhões e pouco no primeiro trimestre, nós temos um recurso da Prefeitura em 7 milhões e pouco. Então, isso está incluindo todos esses gastos que poderiam ser saneados com o advento do ambulatório médico de especialidades, acelerador linear. E Araçatuba é referência regional e ela tem população, ela tem profissional, ela tem estrutura para que isso ocorra. Eu acho que nós devemos, juntos, toda a comunidade, a parte da saúde, a nossa parte política, tanto legislativo e executivo, continuarmos com todos os esforços para que a gente consiga tudo isso. Hoje eu fiz a solicitação, porque veio do gabinete, da solicitação do Maluli para o acelerador linear junto ao Ministério. Estamos vendo quais as possibilidades e como pode ser tabulado essa negociação. Então, isso tudo traz um grande avanço para Araçatuba e região. Sobre a perspectiva de tempo, quando é que nós podemos pensar em solucionar definitivamente essa questão das cirurgias? É do Estado, Jaiminho. Então, nós ficamos na posição de órgão fiscalizatório. Nós temos exigido, o nosso 70% de internação está sendo cumprido. Sim. Cirurgia de emergência direto. Isso, as eletivas é que tem a demanda reprimida.
Muitas delas, Jaiminho, às vezes é a deficiência do quadro profissional para O estar o realizando. problema é o conceito desse, né, de emergência e não emergência, enfim, que cria uma série de problemas. Não, né? é o médico, é de responsabilidade do médico. Exato. É de responsabilidade do Cria uma médico. série de problemas. E, de qualquer maneira, a cirurgia, se nós formos considerar a importância da saúde, não importa, não tem essa questão da emergência propriamente dita. Nós temos que ter uma estrutura disponível para atender. Não. Precisa fazer a cirurgia, tem que ser de imediato. Então, o que a gente quer é assim, ó, que estratégias a secretaria vai desenvolver para resolver isso? Vamos dizer assim, isso é do Estado, não é a nossa. E todos nós que moramos aqui na cidade, dos políticos, a secretaria precisa viabilizar uma estratégia para a gente resolver esse problema. Ainda que seja influenciando politicamente no governo do Estado, mas o fato é que nós precisamos ter algum trabalho da parte técnica, que é da Secretaria da Saúde, para viabilizar a solução desse problema. Nós não podemos continuar aguardando que isso... Porque nós já estamos, em 96, eu assumi o primeiro mandato aqui como vereador, nós já tínhamos esse problema, nós de empurrar, porque não tem, porque eu penso que em algum momento nós vamos ter que dar conta de solucionar isso. Porque tem que fazer a cirurgia interna e faz a cirurgia e pronto, acabou. Isso é uma questão primária. Vem antes da educação, acha até que da educação não, mas logo depois da educação. É uma questão primária, que é a saúde pública. Nós precisamos ter essa disponibilidade. Nós já resolvemos em várias áreas. O Dr. Jorge investiu pesado, como por exemplo na prevenção, na questão do PSF, fantástico tudo isso, até um outro questionamento que a gente poderia fazer. Precisamos aumentar a área de atendimento do PSF, mas essa questão da cirurgia, isso a população cobra com razão, com justiça, dizer, olha, se está doente, precisa fazer a cirurgia, o Estado tem que fornecer. E se é do Estado, e nós estamos aqui no município, o problema é nosso também, nós temos que questionar e buscar um meio de resolver. Nós não podemos continuar só dizendo, é do Estado, é do Estado. Nós temos que criar estratégia, dizer, como é que nós vamos resolver isso aqui? E vamos apertar o Estado para que ele compareça, né? Eu gostaria de estar respondendo. Primeiro, eu não tenho todo esse tempo que você tem, porque eu entrei aqui dia 2 de janeiro de 2008 e acho que nós conseguimos várias realizações pessoais e, inclusive, junto ao Executivo e junto a toda a comunidade que trabalha junto à Secretaria. Então, de janeiro até junho, nós fizemos várias realizações. A coisa parece ser simples, mas não é. Eu digo para você, se eu tiver 10 esterectomias, todas no mesmo limiar, qual eu faço primeiro? Então, tem que haver critério. O critério é de emergência. E esse critério de emergência, quem define é o médico. Mas não é só o médico que solicitou. O médico solicita, mas eu tenho também um auditor que faz uma avaliação. Então, as emergências passam na frente. As eletivas entram na sequência natural. Isso é em qualquer lugar do Brasil. Agora, o que acontece, Jaime, é que nós temos hoje uma demanda que ela é muito além da nossa capacidade com aquilo que nós temos na mão de estar administrando. E principalmente da carência, muitas vezes não é nem eminentemente financeira. Porque às vezes nós temos o fundo e nós não temos o profissional para poder realizar aquele ato operatório. Isso dizendo em cirurgia. Nós tínhamos, o ano passado, o Pró Santa Casa 1, que era R$500 mil mês, que deu uma alavancada na Santa Casa, deu para sanear vários problemas e que, neste ano, foi recebido não somos nós, é o Estado, foi recebido R$500 mil em janeiro, fevereiro e março, e depois passou a R$168 mil. A contrapartida que o município que é obrigatório que o município faça para que autorizasse o Pró Santa Casa 2, foi realizado, foi assinado pelo Executivo, corresponde a 48 mil, que seria a contrapartida do município. Só que nós sentamos e negociamos que esses 48 mil fossem para as nossas cirurgias eletivas. Foi uma negociação de alto nível e nós conseguimos. Então, os 48 mil de contrapartida do município, nós conseguimos para as nossas cirurgias eletivas. Isto é dificuldade, a maior de todas, e a pior, aquilo que eu disse anteriormente, o quadro profissional que se digna a fazer o tratamento. Cirurgia é especialidade. Em se tratando de especialistas,
a coisa fica um pouco diferente. Nós estamos desenvolvendo no Hospital da Mulher, após a contratação do anestesista, nós temos um grupo que está fazendo vasectomia, nós temos um grupo fazendo as ligaduras tubárias, todas elas sobre os critérios exigidos pelo Ministério da Saúde, e nós estamos agora desenvolvendo mais intensamente as histerectomias. Nós devemos ter 40 e poucas histerectomias na lista. Nós temos um recurso para o Hospital da Mulher de R$47 mil, que não dá para fazer a manutenção do Hospital da Mulher. Nós estamos fazendo de tudo para que tenhamos o recurso para estar desenvolvendo o Hospital da Mulher. Eu acho o seguinte, a gente desenvolve, mostra o resultado e depois a gente negocia mais ainda. Então, as histerectomias, elas estão sendo feitas por um grupo que a gente negocia da seguinte forma: ele faz a cirurgia, faz a avaliação prévia, faz a cirurgia, faz o pós, e nós damos um dia de folga na unidade básica onde ele está trabalhando, quer dizer, a maneira que nós temos de fazer. E com isso nós estamos solucionando. Inclusive, feito por uma equipe onde faz a histerectomia vaginal, que é de altíssimo nível científico, tá? E, inclusive, a paciente fica 24 horas internada, não tem aquela abertura abdominal, é feita por via vaginal, a mulher no dia seguinte ela está em casa e está muito bem. Então, nós estamos desenvolvendo tudo isso. Quer dizer, eu estou de janeiro a julho, e o que nós estamos fazendo dentro de todas as possibilidades é isso. Estamos tendo a cooperação do Executivo, do Legislativo, a gente tem as autorizações necessárias. Quer dizer, na hora que nós tivermos um grupo, grande parte das coisas vem de parte financeira, porque o profissional, se ele ficar sentado no seu consultório atendendo um plano de saúde, ele vai oferir um resultado financeiro maior do que estar na parte pública. Então, a gente tem várias preocupações a serem desenvolvidas. Doutor Niriquida, próximo vereador inscrito, dizendo também que grande parte vai ser solucionada com a vinda do AME, as especialidades. Essa é a nossa grande jogada, assim. Primeiramente, bom dia a todos. Desculpe pelo atraso. Também quero cumprimentar o nosso prefeito municipal, Dr. Jorge Maluli Neto, prefeito que tem trabalhado diariamente de uma forma vibrante para solucionar não todos os problemas. O desejo dele será realizar todos os problemas do município, mas dentro da possibilidade, dentro do orçamento que está engessado, tem trabalhado de uma forma bastante coerente, bastante serena, no sentido, principalmente da área de saúde. A área de saúde tão importante para a nossa população, porque a Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública cuida mais dos interesses dos mais carentes, porque quem tem possibilidade econômica melhor, então não se socorre, mas então a população mais excluída e mais carente que tem o agasalho da Secretaria. Também cumprimentar o nosso secretário, doutor Alfredo, que foi uma grata revelação pelo seu tirocínio, pelo seu trabalho que vem desenvolvendo, uma certa turbulência no início, mas agora nos últimos dois meses parece que a calmaria está reinando. Não vamos dizer com isso que todos os problemas foram sanados, né? Mas problemas mais emergenciais estão sendo sanados dentro da possibilidade, e dizer de que a Secretaria, a saúde e a educação dentro do governo do Dr. Jorge é a prioridade máxima. E dentro do que eu queria formular, o Dr. Jaime foi mais feliz no sentido da gestão com a Santa Casa que queria fazer e o problema do SAMU. E parabenizar também a equipe, essa administração priorizou PSF, não só PSF na área médica, mas bucal. O vereador Marli foi muito feliz, porque eu acho que deve ser Araçatuba foi um dos poucos municípios que implantou a saúde bucal, que é tanto quanto importante como de saúde, porque através da saúde bucal é que nós vamos evitar N problemas na ordem de saúde. E eu acho que o PSF está indo muito bem, tem que continuar esse serviço. Com a vinda do SAMU, também vem minorar os aspectos mais urgentes daqueles que são mais carentes. E dentro desse panorama geral, porque o cobertor é curto,
pode vir o recurso que vier, mas sempre, talvez, na área de saúde, ainda vai ter uma certa carência, em especial. A AME, que foi dito agora, vem também minorar, solucionar. Dentro de uns pequenos aspectos aí, doutor Alfredo, Sereste, né? Sereste que pouco, a população conhece pouco, se não me engano, as atividades de Sereste que o prefeito mandou, já determinou, foi inaugurado, foi reinaugurado um posto lá na Rua São Paulo que vem abrigar e vem dar a guarida aos trabalhadores, inclusive na área de transporte, não é verdade? Ambulância, etc, etc. Então, gostaria que o nosso querido o secretário pudesse falar mais um pouco sobre o Sereste. E esse problema que o doutor Jaime levantou, acelerador linear, dá até a impressão que é uma obrigação da prefeitura. Eu acho que a prefeitura, o prefeito municipal e o secretário estão envidando os esforços na área política para que a Santa Casa tivesse, porque o serviço é prestado pela Santa Casa, não é verdade? Então, existe essa parceria da Santa Casa, que hoje, parece-me que o senhor disse que nos primeiros 2, 3 meses veio R$500 mil e houve uma diminuição por parte do Estado. Haveria alguma explicação nesse sentido, justamente para a população pudesse dizer, porque dá a impressão de que Santa Casa não atende o problema do cirurgia eletiva, falando a prefeitura é culpada. Nem tanto a prefeitura, mesmo porque existe uma parceria no governo federal, estadual e municipal, no sentido de dar a saúde à população mais carente de todo o Brasil, e através da prefeitura é que consegue perfectibilizar esse atendimento. Primeiro eu gostaria de separar uma coisa. O Pró Santa Casa 2, Pró Santa Casa 1 veio e amenizou muitas atividades da Santa Casa, que era um aporte financeiro de R$500 mil mês. Houve uma reestruturação onde se fez um reajuste aos procedimentos, aos pagamentos feitos aos prestadores de serviço. Então se colocava que o aporte maior para a Santa Casa estaria próximo de R$300 mil mês pelo reajuste. Mas quando a gente fala em reajuste, é reajuste do aumento de custo passado. Então, quando você faz o reajuste de aumento do custo passado, você não está trazendo dinheiro novo. Você está simplesmente recompondo, e muitas vezes deficitariamente, aquilo que já foi gasto, que foi o que foi colocado dentro do Pró Santa Casa 2, que eles viram que era muito apertado e era difícil, mantiveram no mês de janeiro, fevereiro e março os R$500 mil e depois passaram para R$168 mil, me parece. Então, nessa negociação, justificando o reajuste, na minha opinião, isso não se justifica, porque o reajuste é da conta passada. Então, com isso, desativou um pouco a Santa Casa. Então, tirou um pouco mais daquilo que seria da Santa Casa. Então, entrou-se novamente no litígio de insuficiência financeira do próprio sistema. O Sereste é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Ele era colocado, às vezes, até como realizador de alguns procedimentos, fisioterapia e tal, quer dizer, fazia alguma atividade, que na realidade não é isso. Ele passa a ser referência, de acordo com os dados coletados, de como anda o trabalhador no seu local de trabalho. Ou seja, se numa usina onde se trabalha está havendo uma incidência de uma patologia, geralmente física, um LER, DOT, quer dizer, são as consequências do trabalho repercutindo, doenças pulmonares ou qualquer doença em referência à tua atividade profissional, os dados são coletados, são dirigidos ao Sereste e é feita a avaliação in loco. A atividade principal do Sereste era estar nos locais onde o trabalhador está em atividade, fazer o levantamento das suas condições de trabalho, fazer uma interação entre o Sereste, apoiado pela Secretaria, e o local de trabalho, vamos dizer um exemplo, as grandes usinas, e se fazer um estudo aonde o trabalhador pode se isentar dessas patologias, aonde a estrutura, muitas vezes física do local de trabalho, tem que ser alterada para que traga maior benefício ao trabalhador. Então, o Sereste é nada mais do que o órgão, como se fosse o olho
de onde estão acontecendo as doenças, para que possam ser sanadas as dificuldades no local de trabalho. E quando a gente fala em local de trabalho de uma usina, como exemplo, mas também nos pequenos locais onde um pequeno número de pessoas trabalha, também é visitado pelo pessoal do Sereste para fazer o levantamento. E isso em esfera regional, não é só Araçatuba, Sereste é em esfera regional. Os resultados começam a aparecer quando começarem a haver as mudanças das estruturas do local de trabalho. Então, é essa a finalidade do Sereste. Doutor Jorge Maruli Neto, para encerrar a nossa exposição dessa audiência pública. Com a palavra o prefeito. Senhor presidente, ilustre secretário Alfredo, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, ouvi com muita atenção e fiz questão de ficar aqui na galera para que eu pudesse fazer uma avaliação desta prestação de contas que obriga a Secretaria da Saúde trimestralmente se apresentar nessa audiência pública. Começo por dizer, senhor presidente, de que muita gente se surpreende hoje com a atividade do Dr. Alfredo e sua equipe. E hoje eu posso garantir que eu faço uma avaliação muito positiva do seu profissionalismo, senhor secretário. Agora, é preciso que a população entenda e compreenda de que o volume de atendimentos e volume de prestação de serviços hoje na área da saúde, ele aumentou milhares de vezes. Não é uma vez, duas vezes. São milhares de vezes. Foi citado aqui que as especialidades odontológicas que nós introduzimos, aumentamos para 75 o número de profissionais da odontologia. Criamos mais gabinetes dentários em todos os postos de saúde e nas escolas. Fizemos o Centro de Especialidade Odontológica, o CEL, que atende o que não atendia. São especialidades tipo prótese, tipo tratamento de canal, tipo, enfim, das especialidades que a odontologia exige. Muito bem. Nós fizemos funcionar o convênio com o Hemocentro. Aumentamos em mais um pronto-socorro municipal. Geramos o SAMU. De 58 médicos que tínhamos no início da nossa gestão, hoje chega perto de 240. Só isso dá uma ideia do volume de atividades que se faz. Tínhamos 3 ambulâncias do Cavalete fundidas, temos 17 hoje. Temos uma deficiência muito séria do acelerador linear, que faz com que os nossos doentes de câncer saiam daqui para outras cidades. Ainda que nós tenhamos assistido, ainda que tenhamos feito o transporte, não é o bastante. Estamos batendo pesado no governo federal, com quem já entrei em contato no Ministério da Saúde, para que nós consigamos esse acelerador. E Vossa Excelência, senhor presidente, mais do que nunca tem trabalhado nesse sentido, junto ao deputado Rodrigo e muito mais a esse pessoal. O Jorginho, inclusive, participando disso. Mas, mais do que isso, eu queria dizer que nós estamos buscando outras melhorias. O doutor Jaime fez uma indagação muito positiva a respeito do ambulatório médico de especialidades. Qual é a situação hoje, senhor presidente? Um doente, uma pessoa vai a um posto de saúde, por exemplo, que precisa de uma especialidade como a dermatologia. Ele encaminha para o setor para marcar. E realmente, como não tem, como disse o doutor Alfredo, não há especialistas. Ou porque não querem trabalhar, porque a remuneração é pequena. Então, há uma fila enorme. A mesma situação da oftalmologia. Então, há uma fila enorme hoje para a cirurgia de oftalmológica. E assim por diante as coisas vão acontecendo. Já, doutor Jaime, nesse ambulatório médico de especialidades, que vai funcionar, segundo nós estamos no entendimento, lá no atual NGA, para que depois do NGA nós estamos tirando, o doutor Alfredo já está com o entendimento, nós tirando de lá,
para funcionar até, se for o caso, em 2 locais. Não vai sofrer solução de continuidade da atividade que tem lá hoje. Nesse ambulatório médico de especialidades serão introduzidas 26 especialidades, que não vai ter mais fila, porque quem vai pagar essa conta é o Estado. O Estado vai pagar quantas consultas forem necessárias. Esses especialistas, quantos eles forem necessários. Daí, se for um caso de tratamento clínico, continua. Daí, se for um caso cirúrgico, ele vai direto para o funil da cirurgia, que é feito pela Diretoria Regional de Saúde do Estado e a Santa Casa. Eu penso que vai diminuir a burocracia nisso, eu penso que vai diminuir a espera e vamos beneficiar essas pessoas necessitadas. Quanto ao volume de atendimentos, eu penso que todo mundo observou, de quantas 1000 receitas nós havíamos com o medicamento que nós entregamos. Quantas 1000 pessoas estão sendo atendidas nos postos de saúde, quantas 1000 pessoas estão sendo atendidas pelos gabinetes odontológicos. Quanto nós temos nos esforçado no combate à dengue e à leishmaniose. Veja que conseguimos, e eu agradeço aos meus funcionários, que conseguiram baixar 99%. Não é que isso é um acaso aqui, não. Veja nos outros lugares, baixou, mas não baixou tanto quanto aqui. Graças a um exército que nós estamos pondo na rua. A doutora Margarida sabe que pedi a colaboração do PSF para também atuar na prevenção da dengue, que pus lá mais de 100 pessoas trabalhando nesse sentido. E toda a população mobilizada. Os órgãos de imprensa colaborando, porque essas doenças não se combatem só pelo profissional. Precisa da participação popular, da residência, daquele que mantém o núcleo de creme de mosquito lá dentro. De forma, senhor presidente, nós estamos agora, nós temos um problema sério que são os mandados de segurança. Às vezes nós temos um medicamento genérico e eles querem um especial. Tem insulina que eu tenho que custa um X, e a insulina que às vezes pede custa 20, 30 vezes mais caro. Assim são os remédios de hipertensão, de diabetes, que nós temos que manter, estamos mantendo aos milhares e aos milhões. Só a última concorrência que eu autorizei esta semana, para o senhor, Vossa Excelência ter uma ideia, vai nos custar 1.500.000, quase 1.600.000 de medicamentos para esse final de exercício. E Vossa Excelência sabe melhor do que ninguém pode gastar um tostão hoje em qualquer administração se não tiver a reserva orçamentária e o dinheiro para ser pago. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso comprar uma caixa de fósforo se eu não tiver a reserva orçamentária sob pena de prisão. Não é punição, não é perda de mão, da prisão de 2 a 4 anos de reclusão, não é nem em liberdade. Então é bom que saiba isso. Agora, qual é a grande dificuldade nossa? Ou foi a maior dificuldade nossa? É que nós recebemos uma prefeitura falida, literalmente falida, que tinha que pagar 320 milhões de prestação de serviço e tinha que pagar mais de 200 milhões de recolhimento não feito das obrigações trabalhistas, porque todos os prefeitos anteriores descontavam do funcionário INSS e Fundo de Garantia, mas não recolhiam para a União, ou alguém de direito. Quanto isso nos custou até hoje? 1 milhão ao mês. 96 meses, 96 milhões vai nos custar. 96 milhões, senhor presidente, que resolveria todo o problema de buraco dessa cidade. Que buraco que eu não fiz. Todo mundo critica imaginando que fui eu que fiz isso. Eu devia pôr uma placa em cada rua que tivesse assim. Feito na asfalto, feito na administração tal. E aí eles iam bater na porta desse mau administrador. Veja se o que nós estamos fazendo se tem isso. Vai ter uma adoração, evidente. Asfalto que feito pela Prodear, que além de fazer mal feito, fez um asfalto esfarelado, que temos ainda que pagar mais de 16 milhões de precatório nisso. Só de precatório, senhor presidente, nós já pagamos mais de 100 milhões. E isso tudo faz nos falta. Porque se Vossa Excelência raciocinar comigo, que é obrigado a gastar 25% do orçamento em educação, 15% de saúde, são 40%.
mais salário 45, 85, mais a contribuição, a Câmara chega a 90. Mais precatório, que é quase 8%, sobra 2% de investimento. Se eu não tivesse a capacidade de buscar fora recursos de orçamento federal e estadual, nós não tínhamos o que fazer aqui. Tinha que fechar a porta e ir para casa. Então, eu vou chegar ao final e, graças a Deus, estou com duas concorrências grandes que vai completar 800 mil metros quadrados de recapeamento novo e 17 bairros asfaltados, sem usar o dinheiro nosso. Então, senhor presidente, dando remédio, tendo mandado de segurança, custos adicionais, temos feito milagre com o dinheiro que se arrecada. Mas nós vamos prosseguir assim, e prosseguir bem feito. Agora, é preciso que eu diga que o recurso posto à disposição da saúde, que são aqueles 15%, nós que contribuímos com mais, é que esse é o que falta, recursos maiores do SUS para subsidiar, para pagar as necessidades da saúde. Porque quando se fala em PSF, Programa de Saúde da Família, não é só a União que paga, nós pagamos também, uma boa percentual, a senhora sabe disso. Pagamos do SAMU também, pagamos da odontologia também. Então, os recursos são poucos. E Vossa Excelência acompanha, como bom administrador que é, Vossa Excelência acompanha a grande briga que está havendo hoje no Congresso Nacional pela volta do CPMF, chamado CSS, Contribuição Social da Saúde. Eu não sei de onde vem, mas alguém tem que pagar, alguém tem que dar isso. Se aumentou a arrecadação, o CPMF não estava dando falta, tem que aumentar os recursos sob pena de nós não termos recursos futuramente para sustentar todo esse esquema de trabalho que estamos fazendo. Eu queria dizer isso para dizer que estou muito feliz com a equipe que temos, que está trabalhando. Hoje o Hospital da Mulher funciona a pleno, hoje o pronto-socorro São João e de Santana funciona a pleno. SAMU está atendendo, como disse o doutor Alfredo, ao redor de 70, 80 atendimentos diários. Que mais com o resgate do Corpo de Bombeiro? Nós estamos com um manto de proteção às emergências na saúde muito grande hoje. E quando se chama o SAMU, não é só enfermeiro, não é só atendente, não é só motorista. Está indo médico junto, que avalia já ao sair do posto lá do SAMU, já avalia a situação que ele vai encontrar ali na frente. Então, eu queria agradecer àqueles que nos acompanharam e dizer que muito mais tem por fazer. Evidentemente que uma próxima administração poderá fazer partindo não do zero que nós partimos, mas partindo do 10 ou 100, o que for, para aumentar a atividade que tem. E eu acho que tem que ser assim. Temos que aplicar, fazer mais pela saúde, porque cuidando da saúde, nós estamos cuidando da vida. E nada mais é importante para quem quer que seja que não a vida. Nós lidamos com a vida do nosso semelhante. E por isso eu fico feliz de ter diminuído. E se o SAMU conseguir evitar que um infartado morra, eu já me considero pago por todo o esforço que se fez. Agradeço ao senhor presidente, ao senhor vereador, aos senhores vereadores, a atenção que nos deram e muito obrigado por tudo que essa Câmara Municipal colaborou com essa administração. Muito obrigado, bom dia. As palavras aí do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Araçatuba, doutor Jorge Maluli Neto, e o doutor Alfredo gostaria de fazer um adendo. É um aditivo nas palavras do nosso prefeito Jorge Maluli. O programa de dengue, Maluli, do Ministério da Saúde, nós recebemos R$9 mil para implantar a prevenção contra a dengue. E a contrapartida da prefeitura é em torno de 125 mil mês. Existem todas as contrapartidas, todos os programas, muitas vezes até o Jaiminho uma vez chegou para mim e falou assim, gente, é o presente de grego? Eu falei, calma, é um presente de grego, mas por necessidade da comunidade nós somos obrigados a desenvolver, porque nós vamos trazer saúde para a comunidade. Por que presente de grego? Porque a contrapartida muitas vezes pode ser muito maior do que aquilo que nós estamos recebendo. O exemplo é esse da dengue, que é de R$9 mil. No trimestre, 27.926,91. Quer dizer, a contrapartida é altamente representativa. Daí, portanto, e nós comentávamos agora com a doutora Margarete,
que o homem entra na vida pública, parece que ele é excluído. O doutor Alfredo, ele tem uma coisa que todo mundo admira e respeita. Só que não fala que foi o doutor Alfredo que construiu praticamente o hospital da Unimed. Ele é o administrador público-privado mais respeitado dessa cidade. Enquanto estava à frente da Unimed, né, doutor Alfredo? Não desmerecendo, né, porque continua tendo nosso respeito e fazendo um trabalho maravilhoso. Mas está à frente hoje da nossa Secretaria de Saúde o mesmo homem que praticamente criou esse hospital da Unimed e o plano de saúde mais invejável, não de Araçatuba, desse país, mas é político. É nomeado pelo Dr. Jorge. É lamentável. Uma vez o Jorge Maluri, porque eu falo para ele que eu não sou político, eu gosto de política, eu não gosto de discussões da parte, vamos dizer assim, política que não seja política de alto nível em prol do semelhante. E ele me disse uma palavra que eu não esqueci: você não é o político público, você é um político administrador. Eu me senti compensado pelas suas palavras, e são esses entusiasmos que faz com que a gente se disponha a estar trabalhando em prol da comunidade. Eu acho que a gente tem que ter humildade, tem que ter suficiência, tem que ter o bom senso para a gente poder realizar alguma coisa. E eu sempre me coloco à disposição da comunidade. Como eu sempre digo, eu ganhei bastante da cidade que eu nasci, que foi Araçatuba. Eu desenvolvi, vim de uma família bem pobre, e eu desenvolvi, consegui fazer medicina, consegui ajudar o próximo e consegui voltar para Araçatuba. Tenho realmente uma estabilidade emocional, financeira, e eu devolvo para a comunidade aquilo que eu recebi da minha comunidade. Não é um mérito, porque eu sempre faço de acordo com todo o grupo que eu componho. Eu acho que administrar é compor um bom grupo. Quando você compõe um bom grupo, você tem o respeito do grupo, porque você estaria coordenando, mas você tem a realização que é feita pelo próprio grupo. Dentro da Secretaria de Saúde, da rede pública, da saúde pública, uma coisa que eu nunca tinha experimentado, eu agradeço a todos os nossos que estão nas administrações, nas coordenações. Na hora que eu olho aqui, vejo todo mundo que está no dia a dia junto com a gente, e eles me dão o respaldo necessário. Digo mais, eu vejo o macro, às vezes alguma coisa do micro me falha. Por quê? Porque se eu ficar muito no micro, eu não desenvolvo o macro. Então, eu prefiro estar desenvolvendo o macro e confiando no micro, que é por todos esses que estão aqui presentes, que sempre estão junto comigo na Secretaria. E eu agradeço publicamente a todos. Agradeço em especial a Margarete, que é, por excelência, ela fica engendrando métodos para poder trazer para a comunidade. Se vocês querem saber mais um pouquinho, ela está com um programa junto às unidades básicas, desenvolvendo informações de higiene, de alimentação, de cuidados às gestantes. Com isso, nós vamos ter, dentro de algum tempo, um nível de mortalidade materno-infantil menor, que é o maior índice que diz como que está a saúde da nossa cidade. Eu agradeço a todos, agradeço a você, Duga, pela liberdade que a gente teve de estar se expressando aqui, e eu tenho um agradecimento muito grande pelo Legislativo também. Muito obrigado a vocês. Falamos da Lei Federal número 8.689, de 27 de julho de 1993. Cumprimos conforme determina a lei. A todos vocês que nos acompanharam, quer pela televisão, pela rede mundial de internet, tenham todos um bom dia e uma ótima semana.